Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam com saudade, porque eu tô com bastante saudade de vocês. Faz tempo que a gente não se fala, não tem nenhuma interação, né? Esse vídeo é dedicado aos alunos do sexto ano da Escola Zilda Braconi. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os conteúdos, né? Que faz tempo que a gente não tem aula de mesmo, assim, explicação. Então eu vou explicar para vocês hoje, desculpa o barulho, porque é barulho na rua, não tem como controlar. Eu vou explicar para vocês hoje um pouquinho sobre a pré-história. Nós, nas últimas aulas que a gente teve em sala de aula, a gente falou um pouco sobre o trabalho do historiador, né? Então, como o historiador trabalha, quais são as fontes que o historiador utiliza nas suas pesquisas para conseguir encontrar o propósito da sua pesquisa, né, os objetivos da sua pesquisa. Então, fontes materiais, imateriais, fontes visuais, fontes orais, tudo isso a gente já trabalhou em sala, né? A gente trabalhou também como a forma como o historiador pesquisa é bem parecido com a investigação. Lembra que a gente leu a história do Sherlock Holmes? Então, porque a investigação é parte do trabalho do historiador, ele precisa investigar, buscar nessas fontes, nesses documentos escritos, visuais, orais, as explicações do passado. Baseado nisso, muitos pesquisadores ao longo do tempo, historiadores e às vezes nem historiadores, pesquisaram os nossos ancestrais. Vocês já pararam para pensar quanto tempo a Terra existe? Como surgimos, como isso tudo aconteceu, por que estamos aqui hoje? Eu espero que você já tenham se questionado sobre isso e que esse vídeo esclareça um pouquinho para vocês. Então vamos começar de uma forma simples. A Terra surgiu, segundo a ciência, tem várias explicações, tá? Pode ter uma explicação religiosa, você pode acreditar que a Terra foi criada por Deus, ou as diferentes religiões através do mundo criam uma mitologia, um mito para explicar como surgiu a Terra. De acordo com a ciência, a Terra surgiu de uma explosão cósmica que gerou o nosso planeta. Isso há mais ou menos 6 bilhões de anos atrás. Muito tempo, né? Então, 6 bilhões de anos atrás surgiu o nosso planeta e a partir daí os seres foram se desenvolvendo. A Terra, geograficamente, ela teve uma série de períodos, né? Tem lá o período Cretáceo, e depois eu coloco para vocês ou eu mando para vocês o material para vocês estudarem melhor isso, tá? Quais foram as transformações do nosso planeta como uma rocha, como uma pedra que ele é. Agora, os seres que vivem no planeta, eles se desenvolveram a partir do oceano. Primeiro as bactérias unicelulares, depois os animais aquáticos, depois os répteis, os anfíbios, os répteis, depois as florestas. Então, praticamente a vida, se a gente for parar para pensar, a vida surgiu no oceano. E as espécies foram evoluindo e se modificando ao longo desses milhares e milhares de anos até chegar na nossa espécie, que nós somos, como espécie, o Homo sapiens. A gente é chamado de Homo sapiens, esse é o nome da nossa espécie. Então, até chegar a gente, houve um processo muito grande de transformações. Eu acho que vocês já ouviram falar que os seres humanos vieram do macaco. Não é isso. Tem uma teoria famosa, é a teoria da evolução das espécies. Ela foi escrita, desenvolvida pelo Charles Darwin, que era um pensador bem importante. Também mando um link de vídeo para vocês pesquisarem mais sobre ele, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. O Charles Darwin, ele foi pesquisar como as espécies, todas as espécies que tem na Terra, de alguma forma se transformaram. Tem ancestrais, tem parentes que são diferentes, que houveram transformações. Então ele foi pesquisar como isso acontecia principalmente nas aves. Partindo dessa pesquisa dele, a gente percebeu que os seres humanos também ocorreu o mesmo processo de transformação. Nós temos ancestrais que eram diferentes fisicamente, né, intelectualmente da gente. E esse processo dos nossos ancestrais se transformarem ao longo de milhares de anos
fez com que cheguemos até aqui como espécie, tenhamos essas características físicas, certo? Esse processo todo de transformação dos seres humanos não foi descrito pelo Darwin. O Darwin falou das espécies de animais, outras espécies de animais, mas pode muito bem ser utilizado para explicar como chegamos até aqui como espécie, nós seres humanos. Chamamos esse processo de hominização. O que é a hominização? São os nossos ancestrais se transformando para ficar um pouquinho mais parecido com a gente. Eu tenho uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês como foi, só para vocês ilustrarem. Não sei se vai dar para ver bem, mas depois eu tento colocar uma imagem melhor. Ó, processo de hominização, né? Como a gente saiu dos nossos ancestrais dessa forma para chegar a essa forma. Isso aqui foi por meio da seleção natural. O que é a seleção natural? Os nossos ancestrais, eles tiveram que se adaptar ao meio ambiente, se adaptar à realidade que eles viviam, para poder sobreviver. Os que não se adaptavam àquele ambiente, àquela realidade, eles vão sendo extintos. Então, se a gente pensar que nós evoluímos do macaco, de acordo com essa teoria e com a lógica, o macaco já estaria extinto, ele não existiria mais. E isso não é verdade, a gente sabe que tem macacos, que existe macaco. Então, o macaco, ele não é o nosso ancestral, ele está aqui junto com a gente. Então, quer dizer que o nosso ancestral, a gente pode ter um parentesco com os macacos, com os primatas, porque nós somos quase que um tipo de primata. Mas não somos evolução direta, desenvolvimento direto dos macacos, tudo bem? Então, nós temos ancestrais em comum com os primatas. O primeiro hominídeo que a gente tem notícia, que eu tinha notícia, porque isso já mudou, era Lucy, nosso ancestral mais antigo. Como assim, Lucy, Pro? Nós temos os fósseis desses nossos ancestrais. A prova de que eles existiram e que eles eram parecidos com a gente, teve todo um processo de transformação, eles se transformaram ao longo do tempo, são os fósseis, que nós já falamos sobre isso, né? É um tipo de documento para os historiadores usarem, são os fósseis de dinossauros e de seres humanos e dos nossos ancestrais. Então, os nossos ancestrais se desenvolveram e nós encontramos esses fósseis e é uma forma de estudar. A Lucy é o fóssil mais antigo encontrado, que foi encontrado na África. É um fóssil que eles fizeram um teste para saber qual é o DNA, se era homem, se era mulher, né? Se era fêmea, se era macho, de qual período que viveu. É bem legal, aliás, é uma pesquisa para vocês fazerem sobre a Lucy, tá? Mas já teve outro, agora descobriram um fóssil novo. Acho que é o Ardipithecus, alguma coisa assim. Que é um ancestral mais antigo do que a Lucy, é um fóssil mais antigo do que o dela. E isso é bem interessante de pensar como foi esse processo de hominização. Quantos ancestrais nós tivemos? Várias espécies ancestrais que vieram antes da gente. A gente teve a Lucy, que ela é um Australopithecus, a gente teve o Homo habilis, a gente teve o homem de Neandertal, o Homem erectus, o homem de Neandertal, até chegar no Homo sapiens. Então foram vários. E tudo isso é, como a gente falou, no processo de hominização, se transformar em homem, tudo bem? Primeira parte desse processo que foi importantíssima foi se tornar bípede. O que é ser bípede? Você andar em duas pernas. E os nossos ancestrais, alguns deles não andavam em duas pernas. Isso meio que dificultava para correr, eles não conseguiam olhar, ter um campo de visão muito amplo, eles não conseguiam ver se tinha um animal que ia atacar eles, eles não conseguiam observar os alimentos nas árvores, isso era difícil. Então, nesse processo de evolução, quando nos tornamos bípedes, a vida mudou. E isso é a adaptação que eu tinha falado quase agora. Eles se adaptaram, se tornaram bípedes e podiam sobreviver muito mais dos que não eram bípedes. E os que não eram bípedes, os nossos ancestrais, foram sendo extintos, certo? Outro processo, com a transformação de se tornar bípede, os braços ficaram livres, porque antes eles utilizavam os braços para se locomover. Com os braços livres, eles conseguiam carregar seus animais, colher mais alimentos. Isso tudo fez com que a nossa espécie
permanecesse, essas espécies permanecessem. Além disso, com o polegar, a utilização do polegar, eles conseguiam pegar coisas, abrir coisas com mais facilidade, produzir armas, e isso vai ser importante para se alimentar, para se proteger. Com a coluna ereta, eles conseguiam observar melhor, ampliar seu campo de visão e ampliar também a sua alimentação. E com a alimentação mais requintada, com uma alimentação mais adequada, ao longo de milhares de anos, o maxilar dos nossos ancestrais foi diminuindo. Lembrando, um ancestral nosso nasceu com um maxilar grande e o filhote dele já nasceu com um maxilar pequeno. Não. Isso são características herdadas ao longo de milhares de anos. Então, se a gente vai cruzar 2 poodles pequenos, vai ter um filhote pequeno. Se esse poodle pequeno que nasceu cruzar com outro poodle pequeno, vai ter um filhote menor ainda e assim por diante. A seleção natural, ela funciona assim, ao longo de milhares de anos na natureza. Tudo bem? E aí, com o maxilar menor, teve mais espaço para a caixa craniana. Então, mais espaço para o cérebro. E com mais espaço, o cérebro se desenvolveu e ficamos inteligentes. Em todo esse processo de hominização, o fim é desenvolver também o aparelho fonador, que é a nossa voz, para desenvolver a linguagem, a fala, a comunicação. Porque eles se comunicavam, né, por sons e tudo mais. Então, com todo esse processo que aconteceu na pré-história, nós estamos estudando a pré-história, tudo o que aconteceu na pré-história, desde os 6 bilhões de anos que eu acabei de falar, até o ser humano conseguir desenvolver a agricultura. A pré-história é um período de muito tempo, como vocês viram, bilhões de anos. Então, os historiadores decidiram dividir ela em 2 partes. Primeiro período, paleolítico. Segundo período, neolítico. Primeiro período é o paleolítico, que vai de 6 bilhões de anos atrás até 11 mil anos antes de Cristo. Tudo bem? Então, nós vamos estudar agora, nesse momento, o período paleolítico. Período paleolítico, os nossos ancestrais, eles eram caçadores e coletores. O que isso significa? Eles caçavam os animais na natureza e coletavam frutos da própria natureza, das árvores, eles coletavam cereais, tudo que eles podiam comer. Por eles coletarem das árvores e caçarem, eles eram nômades. O que significa isso? Eles não tinham casa fixa, eles ficavam se mudando. Se a gente estivesse na sala de aula, vocês iam falar, tipo cigano. É, tipo isso. Eles não ficavam num lugar só, eles ficavam andando para procurar alimento. Se numa região não tinha mais alimento, eles iam para outra, porque na outra eles iam conseguir. Então, eles viviam em pequenos grupos, porque imagina andar com um monte de gente. Não dava para andar com um monte de gente junto, eles iam acabar se perdendo, então os grupos eram menores. Vocês tiveram essa experiência, né? Quando a gente vai para passeio na escola, com um monte de gente, que é horrível procurar as pessoas. Então, é tipo isso. Aí, com esses grupos pequenos, eles conseguiam se locomover melhor, moravam em cavernas, esses nossos ancestrais. Eles moravam em cavernas por quê? Porque era mais fácil de se proteger na caverna. Então, eles andavam, encontravam uma caverna, viviam ali por um tempo, caçavam, colhiam, depois iam para a próxima região encontrar outra caverna. Eles faziam um tipo de arte também, que é bem interessante, os povos do Paleolítico, que é chamada de arte rupestre, que vocês já viram sobre isso. O que era arte rupestre? Eram desenhos feitos no interior dessas cavernas com coisas que eles tinham ali mesmo, terra, sangue, matos, eles faziam de tinta para poder pintar o seu cotidiano, a sua vida nas paredes. Então eles pintavam animais, eles pintavam eles mesmos, eles pintavam a caça, eles pintavam a coleta de alimentos, e eles achavam que se eles pintassem os animais, o bisão, por exemplo, que parece um boi gigante, se eles pintassem esse animal na parede, seria mais fácil de caçá-lo. Eles achavam que iam encantar o animal. É bem legal.
Esse período que nós estamos estudando agora, o Paleolítico, é conhecido também como Idade da Pedra Lascada. Por quê? Porque os hominídeos lascavam as pedras, batiam as pedras, pegavam pedras que já estavam de um formato que dava para cortar alimentos, cortar animais, utilizar como ferramenta, né? As ferramentas eram as pedras lascadas. Olhem aqui, ó. Estão vendo? Bem legal, né? Pedra lascada. Esses nossos ancestrais do período paleolítico, 6 bilhões de anos atrás até 11 mil anos antes de Cristo, eles desenvolveram fogo também. E isso foi de extrema importância. Por quê? Porque o fogo existia na natureza, o fogo é uma coisa que já existia. Eles viam quando os raios caíam nas árvores, que as árvores pegavam fogo. Então, as árvores pegando fogo, eles olhavam, observavam, pegavam galhos com fogo e sabiam que o fogo melhorava a vida deles. O fogo queimava os alimentos, ou seja, cozinhava os alimentos. O fogo iluminava. O fogo fazia com que os animais não atacassem. Então, o fogo era importante, só que eles não sabiam dominar o fogo, produzir o fogo. No momento que eles observaram a natureza e perceberam que se eles fizessem faísca com as pedras, pegassem madeirinhas pequenos galinhos secos, colocassem, fizessem faísca com as pedras, aquele galho incendiaria. Então, com a dominação mesmo do fogo, a vida dos hominídeos mudou novamente. Por quê? Eles conseguiam um alimento com mais facilidade, comer um número maior de alimentos, porque tinham muitos alimentos que não eram digeridos no estômago, porque não eram para ser comidos daquela forma, eram para ser cozidos. Então, batata, arroz, cereais, tudo isso passou a ser cozido e eles se alimentar com mais facilidade. Fora as carniças, os bichos mortos que eles cozinhavam e já matavam as bactérias e os parasitas. Isso também era bem importante, era bom. O fogo fazia com que eles pudessem andar à noite, sair à noite e se proteger dos animais. Fora que nas regiões frias do planeta, onde os hominídeos moravam, alguns, né, vários grupos moravam no planeta inteiro, mas nas regiões mais frias o fogo aquecia. Então, isso também mudou, foi muito importante para os nossos ancestrais. Com o tempo, agora eu já vou começar a falar com vocês sobre o período neolítico, tudo bem? Com o tempo, esses nossos ancestrais perceberam que, observando a natureza, eles também conseguiriam plantar. Eles conseguiriam produzir o seu próprio alimento. Já que eles produziam fogo, dava para produzir também sua comida. Então, observando a natureza, observando os frutos caindo das árvores, sendo semeados no chão, a terra tampando, a água caindo da chuva, eles começaram a escolher algumas sementes, né? Fazer a escolha das sementes para poder plantar. E começaram a perceber que funcionava, que eles plantavam, utilizavam uma terra fofa perto de um rio, colocavam as sementes que eles selecionaram, colocavam água e dali germinava e gerava alimento para eles. A partir disso, também uma nova mudança radical, que foram os homens do período neolítico plantando. Já que eles plantavam seus alimentos, dava para ficar naquele lugar, eles não precisavam mais se mudar. Então eles deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários, igual você aí na quarentena. Igual nós, né? Não é vocês, não. O que é um sedentário? É você ficar fixo no mesmo lugar. Tem uma região onde você mora, um local onde você mora. E eles passaram a se concentrar ali, em uma região perto dos rios, várias regiões perto dos rios. Na África, no Oriente Médio, na Europa. A América, que é o nosso continente onde a gente vive, foi um dos últimos a ser povoados pelos nossos ancestrais, certo? Então, principalmente lá na África, no Oriente, na Ásia e na Europa. Que a América tem um oceano inteiro, né, para atravessar. Então, pois bem, eles passaram a plantar, a colher seus alimentos e a vida mudou.
Esse período é chamado de Idade da Pedra Polida. Por que polida? Porque eles já sabiam polir as pedras, eles já não usavam aquelas pedras lascadas, eles poliam no formato que eles necessitavam para fazer suas ferramentas e etc. Eles agora eram sedentários, plantavam seus alimentos e começaram a domesticar animais. Por quê? Como assim? Eles domesticavam gado para o abate, para comer, e também ovelhas para lã, para fazer roupas e etc. Com isso, eles passaram também a produzir cerâmica, como esse vaso aqui, ó. Estão vendo? Já que eles plantavam, eles tinham que guardar o que plantavam, então faziam vasos para poder guardar o que sobrava, também para colocar água. Então, esses vasos, quando a gente estuda qualquer civilização que tenha cerâmica, a gente já sabe que eles eram sedentários, porque imagina você ficar andando de um lado para o outro com vaso de cerâmica, o que vai acontecer? Vai quebrar. Então, esses grupos andavam com esses vasos, eles já tinham esses vasos porque eram sedentários, porque já tinham agricultura. Eram vasos para guardar os alimentos, a água e etc. Com isso, eles começaram a plantar muito, sobrar alimento. E o que você faz quando sobra alimento? Troca. Começa a trocar os alimentos. E surgiram as primeiras cidades. Porque perto dos rios e dessas plantações vão aglomerando pessoas. As pessoas vão ficar sabendo que naquela região ali tem um monte de alimento, tem lugar que dá para ele fazer uma moradia e tem água. Então as pessoas começam a se aglomerar e formar as primeiras cidades, principalmente ali no Oriente Médio, entre a África e o Oriente Médio, na região da Mesopotâmia. A primeira cidade que se tem notícia é a cidade de Ur e Uruk, as duas cidades na região da Mesopotâmia. Que depois eu também tento colocar um mapinha, uma imagenzinha aqui pra vocês, tá? E aí, eles estão vivendo agora já plantando e colhendo seus alimentos, são sedentários, construíram suas casas, suas cidades, seus vasos, cuidam dos animais e tá sobrando comida. Eles passaram a trocar. A gente chama essa troca de comida de escambo. Escambo é trocar os alimentos, trocar as coisas. Se eu tenho muita batata e você sabe fazer uma blusa, a gente troca. Era assim. E aí, trocando isso, começa a surgir uma necessidade de controlar essas trocas e controlar a quantidade de produtos que eles conseguiam produzir, de alimento que eles conseguiam plantar. Para controlar essa quantidade de alimentos e essas trocas, surgiu também ali na região da Mesopotâmia a escrita, que é chamada de escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme foi a primeira escrita que se tem notícia na humanidade. Era em forma de cunha, é só uns rabisquinhos assim que eles faziam e controlavam os alimentos e tudo mais. Bom, pelo vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Não vai sair de graça, vocês vão fazer uma atividade sobre esse vídeo, então assistam. Pausem, se vocês estiverem com dúvida, vocês pausem o vídeo, voltam e escrevam as respostas. Escrevam de forma simples, não copiem da internet, tá bom? E mandem pra mim por e-mail. Beijinhos. Saudades!